E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? Mudamos de cenário, não mudamos de local, mas mudamos de cenário, como vocês podem ver, em relação aos últimos vídeos. Mas bora lá, vamos falar de um tema hoje que me chamou muito a curiosidade, né? Me despertou a curiosidade. é, E a associação direta hoje aqui é com nosso querido Star Wars, Guerra nas Estrelas. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo alguns dias depois de ter morrido o James Earl Jones. Sir, não sei se é Sir, tá? Mas Sir James Earl Jones, que fez nada menos do que a voz de Darth Vader em Star Wars, dos filmes clássicos lá do George Lucas. E infelizmente faleceu aí recentemente. Mas muito por conta até da repercussão, né, da morte dele, comecei a assistir algumas coisas de Star Wars e meio que sem querer chegou até o meu conhecimento um negócio chamado escala de Kardashev. Kardashev, não sei se é assim que fala em russo. Nem vou tentar falar em russo de fato. Mas a escala de Kardashev me chamou a atenção, né? Por conta. E eu vou explicar por que chega no Star Wars, tá? Mas. Infelizmente tivemos o falecimento aí do nosso querido James Earl Jones. Não sei se vocês sabem, se você é fã de Star Wars, provavelmente você sabe disso, mas o Darth Vader, o personagem do Darth Vader era feito por 4 pessoas diferentes. O ator que fazia o personagem, quando eu tava lá com a roupa e tudo mais, né, que você não conseguia ver quem que era um cara específico, o David Prowse, que era um cara, sei lá, de 2 metros de altura, fisiculturista, que era um ator, mas o cara tinha esse naipe. O James Earl Jones era um cara que... Ele não era um cara, talvez, baixo, acho que não, mas ele era muito mais notável pela voz dele, né? Então tinha esses dois principais. Quando no episódio 6, que é o terceiro filme, acho que de 83, se não me engano, né? Só quem não lembra, o George Lucas gravou os episódios. O primeiro episódio gravado é o 4. Né? Então os 3 episódios ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, é o episódio 4, 5, 6, né? E aí depois, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele grava os episódios 1, 2, 3. Nesses mais antigos, tem um momento ali que o Darth Vader tira a máscara, né? O ator que aparece ali é outro cara, é o Sebastian Shaw, que tem o mesmo nome de um personagem do X-Men. É o Sebastian Shaw, que já era um ator, cara, das antigas, clássico. E eu tava lendo outros dias, né, por conta do falecimento do James Earl Jones, que nas coreografias de luta era outro cara que fazia. Isso eu não sabia, também não sei se é verdade, mas eu li aí. Então eram 4 caras, né? Eu sabia que eram 2 e o Sebastian Shaw aparecia no terceiro. Mas é muito louco, né? Porque a figura do Darth Vader, que talvez seja o vilão mais pelo qual a gente tem mais empatia e simpatia na história do cinema, é um cara construído por várias pessoas, né? Vários caras diferentes. Isso é muito louco. Eu acho muito legal. Não por acaso é um dos personagens mais fantásticos da história do cinema. Um dos vilões mais fantásticos da história do cinema. E acho que o sucesso do Star Wars, dentre muitos fatores, gira em torno da própria criação do Darth Vader, né? Então é isso. Tivemos um momento aqui, cultura, cinéfilos. Cinéfilos em ação. Mas é isso, tá? E só lembrando que o Mark Hamill, também lembrei agora, o Mark Hamill, que é o ator que faz o Luke Skywalker, tem as cenas dele de luta com o Darth Vader, né? E o Mark Hamill deve ser um cara, sei lá, de 1,70m, no máximo 1,80m. Então tem uma diferença, né, da imponência do Darth Vader, um cara gigante, grande, etc. Um imperador do rolê, frente ao filho dele, que era o cara, né, muito menor, né? Então tem, obviamente, um significado também. O George Lucas não fez nada por acaso, essa que é a verdade, tá? E a própria construção do Darth Vader é muito interessante.
Mas você deve estar se perguntando por que você está falando de Star Wars e ao mesmo tempo relacionando com um negócio aí que você chamou de escala de Kardashev. É o seguinte, a escala de Kardashev, o Nikolai Kardashev, que era um astrofísico russo, lá nos anos 60, ele vai criar uma escala que diz respeito às sociedades e o poder delas de gerar e consumir energia, né? Pelo que eu li aqui, pelo que eu vi recentemente, isso foi uma escala, algumas escalas hipotéticas, né? Porque ele criou alguns tipos de civilizações de acordo com o potencial delas de se utilizar dos meios de energia. Então, por exemplo, ele criou 3 tipos, os 3 primeiros tipos, né? O tipo 1 era uma sociedade, uma civilização que se utilizava de toda a energia disponível no planeta. Do tipo 2 era uma civilização que se utilizava ou tinha o poder de se utilizar da energia proveniente da sua estrela hospedeira, talvez a estrela principal, se a gente for colocar no nosso contexto seria o Sol. E o tipo 3 seria a possibilidade da gente, a possibilidade dessa civilização se utilizar da sua galáxia, né? Da sua galáxia como um todo. Utilizar todo esse espaço para poder gerar e consumir energia em favor das suas próprias atividades, né? É um negócio meio hipotético, né? E também não vou entrar aqui na parte física porque não me diz respeito. Essa que é a verdade. Mas eu achei interessante porque ele criou esses 3 tipos, né? E depois de algum tempo, esses 3 tipos foram atualizados. Além do 1, 2, 3, você tinha o 4, 5, 6, que eram sociedades que podiam utilizar a energia do universo, que é a 4. Aí já entra numa loucura, que a tipo 5 é a sociedade que vai utilizar a energia dos universos, do multiverso. Sacou? E o tipo 6 é que tipo pode tá fora do espaço-tempo. Um negócio totalmente... Eu acho que essas últimas 3 sociedades são inimagináveis, né? Ainda que a 1, 2, 3 também sejam difíceis, né? Ou pelo menos a 2 e a 3 são mais difíceis. Mas essa 4, 5, 6 nem entra no mérito em questão. Então a gente volta para 1, 2, 3. Só que também adicionalmente foi feito o tipo 0. De uma sociedade que se utiliza de menos do que o seu próprio planeta possui de energia potencial. E dito isso, por que isso é interessante? Como eu falei, não vou discutir a parte física do negócio porque não me diz respeito. E ainda que essa teoria do Kardashev seja utilizada para o mundo da ficção científica, da ufologia hoje, etc, etc, estão muito mais ligados a pseudociências e esse tipo de coisa. Eu acho que, vamos lá, talvez se a teoria não seja tão factível, a hipótese e a essência da hipótese que ele levanta é muito interessante. Porque é o quanto as civilizações conseguem se utilizar de energia disponível. E eu tava lendo, eu comecei a ler agora, tô quase já indo pro fim, mas já dá pra falar sobre isso em relação a esse livro, que é esse livro aqui, ó. Talvez vocês consigam ver. Opa! Que é Energia e Civilização, uma história do Václav Smil. O Václav Smil é um cientista tcheco, se eu não me engano. Foi radicado no Canadá. Morou nos Estados Unidos também, mas ainda está vivo, deve ter uns 80 anos de idade. Mora no Canadá. E ele é um cara que estuda muito esses processos das civilizações ao longo do tempo. Ele se utiliza meio que de uma coisa interdisciplinar, né? Isso que me chamou a atenção. Porque se eu for estudar demais uma parte física, talvez vá muito além do meu conhecimento. Mas também estudar especificamente a energia só pela questão de viabilidade financeira também eu acho que é muito limitado. Então, essa interdisciplinaridade que ele traz no livro, e ele traz, sei lá, 15 páginas só de referência bibliográfica sobre o tema, que é uma coisa a ser explorada, isso é muito interessante. Cara, é muito louco porque ele traz a essência de uma coisa que eu acredito e enxergo. E eu já falei em outros vídeos, e de certa forma
eu tenho estudado e analisado por esse caminho, que é a história da sociedade humana, da civilização humana, é a história do setor de energia, ou da utilização de energia. E a teoria, a escala de Kardashev toca essencialmente nesse ponto, ainda que ela seja muito mais hipotética, talvez, do que factível, ou verificável, mensurável, enfim, o que for, né? Mas eu acho que é bem interessante. E aí nesse livro, pelo menos nos 2, 3 capítulos iniciais, o Václav Smil ele fala muito sobre assim os pulos e os avanços da sociedade em termos de energia, eles se dão a partir do momento que a gente faz algum tipo de alavancagem do uso de energia. Então o que acontece? A gente tem, se você pegar as sociedades mais primitivas, elas utilizavam praticamente para alimentação, para proteção, para caça, para qualquer tipo de assunto lá na pré-história, elas utilizavam do próprio corpo. Se utilizava o próprio corpo, utiliza a energia do próprio corpo. Então, como que elas começaram a tornar meio que numa coisa totalmente empírica, numa experiência totalmente ali do dia a dia, sem muita tecnologia, obviamente, sem muita, vamos dizer assim, muito conhecimento naquele momento. Quais eram as coisas da agricultura, né? Quais eram os produtos, as frutas, os frutos, os vegetais, etc. Por isso que a gente fala de uma sociedade coletora. Quais eram esses produtos agrícolas que de fato serviam para a alimentação e podiam satisfazer a fome, as necessidades de alimentação dos seres humanos. E provavelmente a gente passou milhares e milhares de anos testando muitas coisas diferentes até chegar em todo o conhecimento que a gente tem hoje. Isso é meio óbvio. Mas os produtos agrícolas, que era a primeira fonte de energia, provavelmente serviram ali para o ser humano identificar o que é que matava a fome dele, matava a necessidade de se alimentar, e o que de fato ele não podia comer, não servia para ele, passava mal. Muita gente deve ter comido coisa que danificava o organismo e morreu, né? Isso aí, enfim, é meio que, como eu falei, é meio que óbvio. Mas desses produtos agrícolas, depois o ser humano começa a passar para comer, caçar, comer outros animais. Aí todo marco na civilização que indica um avanço em termos de atividade humana, ele está sempre ligado a alguma coisa relacionada à energia. Então, o domínio do fogo. Por que o domínio do fogo é importante? Porque você ajuda na climatização contra o frio, você ajuda no cozimento das comidas, dos produtos, da carne, do que for naquela época, né? Então, o fogo, né, o domínio do fogo é muito interessante. O domínio dos animais, né, quando eu falo de alavancagem, para que eu vou me cansar e utilizar a minha própria energia se eu posso utilizar um boi, um cavalo, um outro animal domesticado para fazer esse tipo de serviço mais bruto para mim? Então a domesticação dos animais é importantíssima, é outro salto que a gente começa a dar. Então todos esses saltos, esse progresso se baseia muito na alavancagem de onde eu tiro energia. E, não por acaso, o salto que está mais próximo da gente são as revoluções industriais. Por quê? Porque você dá um salto de produção, geração de energia gigantesco para produzir bens de consumo, bens de capital, né? Bens que vão produzir outras coisas, bens que vão facilitar o nosso dia a dia, seja no transporte, na locomoção, na moradia, na segurança, na própria alimentação. Tudo que é tecnologia que avança, de fato, porque existe tecnologia envolvida proveniente de grandes saltos na utilização da energia. Por isso que eu digo, né, a história da humanidade é a história do setor de energia. Então, esse livro Energia e Civilização, ele vai dizer um pouco sobre isso. Um pouco não, ele vai dizer bastante. Um pouco de maneira interdisciplinar. Vai entrar na questão de combustíveis fósseis, vai entrar, né, toda nessa parte. E também é muito interessante porque cada alimento, cada produto, cada componente que a gente vê na natureza, quando ele entra num processo de combustão, né, tem uma densidade energética diferente, né? A transformação, ele conta bem no comecinho do livro que a transformação de uma coisa
de repente de matéria em energia, né? Essas conversões, você tem perdas, obviamente, você tem produtos e matérias que são mais fáceis de converter em energia. Nem tudo que é matéria dá para converter ou é muito fácil de converter em energia. Algumas coisas que você, quando você faz conversão, tem efeitos, né, de... Esqueci agora a palavra. Mas você fazer esses processos químicos, essas transformações físicas, têm impactos na natureza, né? Ele comenta muito por esse lado. Então, cada um tem o seu benefício. Eu acho que também a própria questão da visão econômica da coisa é como utilizar esses recursos. Eles são abundantes, não são. Eles são fáceis de manejar, não são. Eles trazem algum retorno pro crescimento das atividades humanas ou não trazem. Isso tudo é o que está em questão e eu acho que esse livro é bem legal para ler essa parte. E a escala de Kardashev, ela traz essa provocação. Então acho que quem tem interesse nesse sentido... Tem até um vídeo muito legal, que aí vai para uma parte mais técnica, que é do canal lá do Pedro Loss. É o Ciência Sem Fim, talvez? Ou Ciência Todo Dia? Acho que é Ciência Todo Dia, né? O Ciência Sem Fim é o do Sakane. E ele tem um episódio que chama a Escala Kardashev Explicada. Tá? Então eu vou até recomendar aqui nos links se você tiver interesse. Então, em tese, só para concluir também o estágio que a gente está hoje, a gente está entre a civilização 0 e 1. A 1 é aquela que utiliza todas as formas de energia planetária. A gente tem, por exemplo, solar, eólica, geotérmica, nuclear, vários tipos de energia. A gente não sabe manusear isso ainda em termos de planeta. Então a gente, se eu não me engano, entre 0 e 1 a gente está no 0.7, alguma coisa desse tipo, né? Então quando a gente chegar na 1, a gente vai chegar nesse primeiro tipo. E o que é mais interessante, quando a gente chegar num nível tipo 2 ou 3, que a gente utiliza, sabe-se lá quando que a gente vai chegar nisso, quando a gente chega num nível 2 ou 3, que a gente domina toda a energia proveniente da nossa estrela hospedeira ou do nosso sistema solar e da nossa galáxia ali pro nível 3, é um mundo muito parecido com o mundo de Star Wars, né? Então, tipo, você vê que toda hora, assim, 10 minutos ele chega em outro planeta. É sempre nave que tá indo de não sei quem, de que sistema solar para outro sistema solar. Sempre tem uma movimentação nesse sentido, né? Eu acho que também Duna vai por um pouco por esse caminho, né? Mas aqui eu lembrei muito do Star Wars. E aí, o que me chamou a atenção de fato é que lá no Wikipedia, e eu não tenho vergonha de dizer que eu li um pouco do Wikipedia também, se você digitar o escala de Kardashev, o exemplo que ele dá de tipo 3 é a República Galáctica e o Império Galáctico do Star Wars, que é esse que domina a energia proveniente da galáxia, né? Uma galáxia muito, muito distante há muito tempo, né? Mas é esse livro. Então, se você quiser... Hoje a gente está chegando perto do 1, do tipo 1, a gente está no 0,7, mas se você consegue pensar no nível 2 ou 3... é um mundo meio Star Wars. Dá pra gente fazer uma referência meio que imediata. Tá bom? Beleza. Acho que é isso. Mais uma vez, se você tem interesse, leia este livro. Energia e Civilização, Václav Smil. Não sei se é assim que fala, mas enfim. É muito interessante, tá? Eu recomendo pra vocês. E é isso. Espero que tenham gostado e vamos até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais.